Nós hoje vamos discutir um problema clássico da dinâmica do corpo rígido, que é o movimento de um peão simétrico com um ponto fixo. O peão é um corpo que possui um eixo de simetria, o eixo número 3. Portanto, esse eixo é um eixo principal de inércia. Outros dois eixos perpendiculares ao eixo 3 são eixos principais de inércia, com momentos principais de inércia iguais. Nós vamos supor que o peão se movimenta mantendo sempre esse ponto fixo. Os eixos x, y, z são os eixos de um referencial inercial e os eixos 1, 2, 3 são eixos fixos no peão que acompanham os seus movimentos. A orientação instantânea do peão pode ser especificada pelos três ângulos de Euler, φ, θ e ψ. Relembrando aqui rapidamente a definição dos ângulos de Euler. Para chegar a essa configuração final dos eixos 1, 2, 3, nós imaginamos que inicialmente os eixos 1, 2, 3 coincidem com os eixos x, y, z. Executamos uma primeira rotação em torno do eixo z do ângulo φ. Depois, inclinamos o eixo 3 em relação ao eixo z de θ. E, finalmente, fazemos uma terceira rotação em torno do eixo 3 de um ângulo ψ. Isto leva a essa configuração genérica 1, 2, 3, dos eixos 1, 2, 3. Então, o significado desses ângulos nesse problema específico é bastante claro, né? Θ mede a inclinação do eixo de simetria do peão em relação à vertical. Isso aqui está sob a ação da gravidade. Θ, então, é a inclinação do eixo do peão. Quando eu usar essa expressão eixo do peão, estou me referindo ao eixo de simetria do peão, o eixo 3. Então, a inclinação do eixo do peão em relação à vertical. Observem que este ângulo φ mede ou descreve a rotação do eixo 3 em torno da vertical. Tá bom? Se nós variarmos esse ângulo φ, isso corresponde a uma rotação do eixo 3 em torno do eixo z, da vertical. Então, φ mede a precessão do eixo do peão em torno da vertical. E observem que este ângulo ψ, finalmente, mede a rotação do peão em torno do seu próprio eixo de simetria. Porque ψ é um ângulo de rotação em torno do eixo 3. Tá? Então, ψ mede a rotação do peão em torno do seu eixo de simetria. Vamos chamar de L a distância do ponto fixo do peão até o seu centro de massa. Então, a lagrangiana, nós vamos usar os ângulos de Euler como coordenadas que descrevem a rotação desse peão e vamos fazer uma formulação lagrangiana desse problema usando como coordenadas generalizadas os três ângulos de Euler. Tá bom? Então vejam, a lagrangiana se escreve assim, ó. A energia cinética, como este ponto aqui é fixo, então a energia cinética é exclusivamente de rotação em torno desse ponto fixo. Tá bom? Então nós podemos escrever a energia cinética assim, ó. 1 meio de I1 ômega 1
quadrado mais I2 ômega 2 quadrado, já vou fatorar, porque I1 e I2 são iguais, mais a metade de I3 ômega 3 ao quadrado, menos a energia potencial gravitacional. Tomando a energia potencial gravitacional zero no plano XY, a energia potencial gravitacional do peão num dado momento é dada por mg vezes a altura do peão em relação a esse plano, que claramente é L cosseno de θ. Então, menos mgl cosseno de θ. Agora, para expressar a lagrangiana em termos dos ângulos de Euler e as velocidades angulares correspondentes, eu vou relembrar aqui dos resultados que nós já obtivemos para as componentes do vetor velocidade angular ao longo de eixos fixos no corpo em termos dos ângulos de Euler. Os resultados são os seguintes. Φ ponto. Essas são as componentes da velocidade angular ao longo dos eixos fixos no corpo em termos dos ângulos de Euler. Então, substituindo lá na lagrangiana, ficamos com o seguinte resultado. A lagrangiana, então, se escreve como I1 sobre 2 θ ponto quadrado mais I1 sobre 2 Φ ponto quadrado seno quadrado de θ mais I3 sobre 2. Eu vou preferir deixar esse quadrado indicado e não efetuar explicitamente. Menos mgl cosseno de θ. Esta é a lagrangiana do peão simétrico com um ponto fixo em termos dos ângulos de Euler. Ok? É com base nesta lagrangiana que nós vamos tentar entender o movimento que esse peão executa, ou os movimentos gerais que esse peão executa.